Fala, meu povo! Cá estou eu para falar de Miss Taylor Swift, também conhecida como Miss Americana. O documentário da Taylor Swift chegou essa semana no catálogo da Netflix. Eu acabei de assistir e vim correndo gravar, porque eu acho que tem determinados conteúdos que a gente não pode espaçar muito, não pode dar muito tempo. A gente tem que conversar logo sobre o que a gente viveu, sobre a experiência que a gente teve, porque aí a gente troca mais aqui nos comentários. Vocês vão falando também se vocês já assistiram, se são fãs ou não da Taylor Swift e o que vocês acharam desse conteúdo. Antes de entrar no documentário da Taylor e de tudo que ela falou ali, de tudo que ela abriu do coração dela e da vivência dela, da experiência de vida que ela teve, eu preciso dizer que aqui no canal a gente tem vídeo sobre os documentários da Lady Gaga, da Beyoncé e da Anitta também. Eu acho que cada vez mais esse tipo de documentário acrescenta a nossa própria existência, porque lidar com celebridades, com grandes personalidades, com pessoas que conversam de imediato com 50, 100 milhões de pessoas, às vezes faz com que a gente se sinta muito distante da vida delas e da verdadeira experiência de vida delas, que inclui às vezes muitas quedas como as nossas próprias vidas. Então eu acho importante que mesmo numa superprodução como foi essa da Taylor Swift, em que a diretora é uma vencedora de Emmy e tudo mais, mesmo assim a gente consegue alcançar ali de uma certa forma algumas áreas que a gente não consegue ver através de foto no Instagram, ou através de um clipe muito produzido, ou através de um super show cheio de brilhos e aplausos e tudo mais. Então eu acho muito importante esse tipo de conteúdo cada vez mais sair na mídia. Eu tenho certeza que se os Beatles um dia pudessem ter contado para todo mundo com as próprias palavras deles tudo que eles vivenciaram de ruim para chegar no que é considerado um dos maiores fenômenos musicais do mundo, algumas pessoas teriam algumas opiniões bem diferentes sobre a trajetória deles, de cada um deles. Mas enfim, Miss Taylor Swift. Eu vou deixar os links dos outros vídeos, dos outros documentários aqui na descrição para quem tiver curiosidade de assistir. Eu não sou fã da Taylor Swift, claro que eu acho as músicas dela sensacionais, eventualmente uma música ou outra fez parte da minha vida, mas eu, Cris Siqueira, nunca fui de idolatrar artistas, então eu tenho um longo histórico de pessoas que eu admiro no universo da música, mas eu nunca fui muito fã, desesperada de viver a minha vida para essas pessoas. Então eu não tenho essa experiência pessoal, como eu sei que muita gente tem com a Taylor e diversos outros artistas, pela minha forma mesmo de lidar com esse tipo de coisa de fanatismo. Eu não sou muito fã de fanatismo, mas eu admiro profissionais e a Taylor Swift é uma profissional que eu admiro há muito tempo, mesmo acompanhando a carreira dela um pouco como consumidora só de música. Ela é uma mulher que permeia ali nos meios de empreendedorismo, de administradora da própria carreira. Ela é mencionada por vários outros artistas em suas trajetórias também. Existe o jargão de que se você é amigo da Taylor Swift, você é uma pessoa de sucesso, porque ela é a queridinha da América e tudo mais. Então, durante todos esses anos, mais de 10 anos de história da carreira da Taylor Swift, a gente viu altos e baixos muito intensos na mídia, né, sobre ela e tudo mais, sobre a trajetória dela. E eu acho que isso foi muito belíssimamente retratado no documentário. Ela conseguiu mostrar os pontos da carreira dela em que tivemos alguns baixos e alguns altos. Eu acho que isso é muito legal, principalmente quando você é uma artista que inspira pessoas muito jovens. A Taylor tem um fandom muito infantil e juvenil, por mais que alguns de seus primeiros fãs já estejam aí chegando na casa dos 30 anos também e já tenham acompanhado todo o crescimento da carreira dela, tenham se politizado junto com ela talvez. Eu acho que ela ainda alcança esse público muito jovem e é muito importante você o tempo inteiro reforçar que ninguém consegue nada da noite pro dia e que as coisas simplesmente não caem no seu colo. Você luta, você segue uma trajetória, você segue um plano, e isso fica muito reforçado no documentário dela, de que ela tinha um plano de sucesso, ela tinha um plano de agradar o público, de ser aplaudida e de deixar todos sempre muito felizes. Ela dá uma sambada ali nessa questão do ego. A gente sabe que a Taylor Swift é uma pessoa muito egocêntrica e isso não é errado, visto pelo ponto de vista artístico. Isso é até muito legal, porque todo mundo vai tentar te diminuir o tempo inteiro, todo mundo vai tentar dizer que você não é o suficiente o tempo inteiro, que existem pessoas melhores do que você e que mereciam mais do que você
e o seu ego nesse momento é fundamental para que você se mantenha firme e sustente a sua sede de sucesso e a sua ambição profissional. Então eu acho que ela não está errada de ser esse ser humano egocêntrico. A gente tem outros exemplos de celebridades egocêntricas e que trabalham muito a sua própria imagem e que por isso são muito famosas realmente, como Paulo Gustavo, como Will Smith, como a própria Beyoncé, como a própria Anitta, a Luísa Sonza. São pessoas que trabalham muito o seu ego e a sua autoimagem e que por conta disso estão sempre na boca de todo mundo, na memória de todo mundo, na busca de todo mundo do Google e do Instagram. A Bruna Marquezine faz isso também muito bem. Enfim, a gente tem essa grande massa de artistas que sabem trabalhar os seus egos de uma forma muito profissional. E isso é muito legal de se ver também, porque isso vale para todas as profissões. Quando você está ingressando em qualquer carreira, é importante que você acredite muito em você e na sua capacidade e aonde você quer chegar. A partir do momento que você determina uma meta, que você determina um objetivo de vida, é importante que você nunca desacredite desse objetivo. E a Taylor Swift é a prova de que isso dá muito certo. Principalmente quando o mundo decide te odiar. Ou quando o mundo decide te derrubar, que aconteceu com ela e aconteceu com vários outros artistas também. Você precisa se manter firme, saber tirar o seu time de campo no momento certo, para voltar na hora certa, dando uma volta por cima e mostrando que aquilo foi necessário. Não é... Eu acho que você não precisa lutar contra o que tenta te destruir. Você só precisa mostrar que talvez você seja um pouco mais forte que aquilo e você não tenha sido destruída, conforme aquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquele fandom meio doido decidiu fazer com você. Então eu acho que é um documentário muito motivacional, sabe? Para pessoas de várias idades. Eu acho que a gente viu isso na Lady Gaga, na Beyoncé e na Anitta também. São exemplos perfeitos de luta e motivação e do quanto é importante você não desistir dos seus sonhos, de você sentir dor, chorar, mas ter alguém ali para você dar a mão, alguém para te abraçar, alguém de verdade, alguém, pessoa física, que te abrace e realmente sinta alguma coisa por você. Agora, tiveram algumas coisinhas que me chamaram muito a atenção no documentário dela, como, por exemplo, o fato, e aí o título desse vídeo vai ser justificado agora, dela ter passado por um processo de autoaceitação e autoestudo, porque ela se estudou muito antes de tomar esse passo, para se politizar politicamente, se politizar publicamente, dar a sua opinião política e se posicionar, dizer aonde que ela efetivamente estava naquele cenário político americano. E isso me chamou muita atenção porque a Marilyn Monroe, que foi a queridinha da América durante todo o seu estrelato, todo o seu momento de celebridade, ela não teve essa oportunidade, né? Ela não teve essa credibilidade pública de se posicionar e mostrar que ela era uma mulher culta, que ela era uma mulher que estudava, que ela era uma mulher que lia muitos livros, que ela tinha um conhecimento filosófico e social muito grande do que estava acontecendo com ela. Ela foi engolida pelo mundo do estrelato, pela sociedade de celebridades ali em volta dela. O corpo dela foi usado, a imagem dela foi usada, o nome dela foi usado muitas vezes de forma pejorativa, como uma mulher submissa e a perfeição que deveria ser seguida por todas as mulheres da América. E quando eu digo América, eu estou falando dos Estados Unidos, porque é lá que essas coisas aconteceram e tudo mais. Foi lá, né, que essas coisas aconteceram. E enquanto eu assistia ao documentário da Taylor Swift, isso veio muito na minha cabeça, assim. Do quanto aquele momento, no meio do documentário, em que ela pega o celular e tá ali com a publicista dela, né, e com a mãe dela e várias outras pessoas, e ela tá tomando a decisão de se posicionar, e ela fala uma frase que é muito importante, e a Anitta passou por isso também, que é: não adianta nada eu subir num palco de uma parada LGBT e dizer, é isso aí, gente, vai lá, se esforcem, vocês têm que conquistar, vocês têm que conseguir respeito. E na hora de posicionar de fato a opinião dela, ela se esconde. Não é justo, não é correto e não é transparente. Então você precisa ser uma pessoa consistente em todas as áreas da sua vida. E ela percebeu isso e ela assumiu o risco de se posicionar politicamente, ela se jogou nesse posicionamento e foi ali que a história dela começou a mudar, principalmente
com relação a haterismo, né? As pessoas não gostam de quem se posiciona, as pessoas não gostam de quem dá a sua opinião, as pessoas não gostam de pessoas que pensam. É chato conviver com pessoas que pensam e têm suas próprias opiniões, né? Publicamente, principalmente. Então, se você canta, você tem que cantar, você não tem que pensar. Se você atua, você tem que atuar, você não tem que pensar. Se você faz vídeo no YouTube sobre séries e filmes, você tem que fazer review de séries e filmes, você não tem que pensar. Por que você está pensando? Por que você está problematizando a vida? Então, eu acho que foi muito decisivo ali na carreira dela, ela se posicionar e dizer a opinião. E um dos meus maiores lamentos é saber que a Marilyn Monroe nunca teve essa oportunidade de superar. Talvez ela nunca tenha tido um exemplo feminino do lado dela que desse essa força, que impulsionasse. Ela nunca tivesse tido a coragem de ir além, de enfrentar, porque a gente viu que o próprio pai da Taylor Swift, toda a equipe masculina dela, não era a favor. E ela falou, eu vou fazer, chorando. Ela falou, eu vou, eu preciso, eu vou, e fez. E pra quem não sabe, a Marilyn Monroe, ela era uma das mulheres mais inteligentes da época dela. Ela era uma das mulheres mais politizadas e com conhecimentos reais sobre o mundo. E ela não conseguiu expor isso em momento nenhum da vida dela. Existiam bastidores que saíram depois da morte dela, de que entre amigos ela fazia muito clube do livro, ela fazia muita discussão política. Ela era uma mulher que, por trás dos panos, ela estudava muito e tentava se posicionar, mas publicamente ela nunca conseguiu fazer. Então eu fico muito grata que a gente esteja vivendo um momento em que, mesmo sofrendo, chorando e tendo que convencer 30 pessoas, uma mulher consiga se posicionar e ainda se manter na sua carreira, como a Taylor Swift fez. Eu acho que isso é uma grande conquista. Claro que ainda não estamos vivendo no mundo perfeito, mas é uma grande conquista e ela é uma mulher de muito sucesso, que merece ser admirada só pelo que ela conseguiu fazer ali por conta própria. E ela fala, né? Eu fiz isso por conta própria, porque eu quis, porque eu acreditei. E aí ela pede desculpa por estar fazendo um textão no final do documentário e depois ela fala, por que eu tô pedindo desculpa? Se eu tô na minha casa, que eu comprei com o dinheiro dos meus shows, da carreira que eu construí, da história que eu tô escrevendo, da vida que eu vivo, é tudo meu. Eu não tenho que pedir desculpa pra ninguém, dar satisfação pra ninguém do que eu penso, do que eu faço, do que eu quero da minha vida. Então eu acho que a gente tá vivendo um momento muito bonito da história das mulheres, do quanto que a gente tá conseguindo se libertar de determinadas amarras. E a Taylor, fico feliz que ela seja um exemplo para meninas novas, para meninas que estão começando a vida e que talvez se inspirem nela para nunca pedir desculpa gratuitamente, nunca pedir desculpa por pensar, nunca pedir desculpa por ter opinião, nunca pedir desculpa por querer dar a volta por cima e enfrentar todo mundo que diz que ela não merece, que ela não vai chegar em lugar nenhum. Então eu acho sensacional a gente ter esse exemplo. E mais uma reflexão que eu fiz assim depois que terminou o documentário é que a gente tem o documentário da Lady Gaga, da Beyoncé, da Taylor Swift, da Anitta, e se vocês observarem, nenhum homem do universo do entretenimento, seja de música, de série, filme, enfim, entretenimento geral, precisa contar sua própria história para que as pessoas entendam. Nenhum homem precisa gastar milhões produzindo um documentário com imagens de dor e sofrimento e crescimento para que o mercado entenda que eles chegaram lá porque eles mereceram. Então eu acho que, por mais que seja um momento muito bonito, a gente ainda tem muito que caminhar e que cada vez venham mais documentários de mulheres sensacionais e fortes que conquistaram seus próprios trabalhos, seus próprios apartamentos, suas próprias famílias, seus próprios sonhos com as próprias mãos, para que mais mulheres se inspirem e isso se torne comum no futuro próximo, que a gente consiga se inspirar de verdade e correr atrás de verdade, de tudo aquilo que a gente sonha e quer alcançar na nossa vida. Eu acho que Miss Americana é um diário aberto da Taylor Swift para todos os fãs e não fãs. Eu acho que ela consegue se comunicar com 100% do público ali de uma forma muito gentil. Ela consegue abrir o coração dela sem se expor demais, e eu acho que é ok ela não se expor demais, é ok ela manter o egocentrismo dela e a perfeição que ela enxerga nos trabalhos que ela faz. Eu acho ok porque é isso que faz com que ela seja a Taylor Swift.
ela não precisa fazer nada que ela não queira fazer para continuar sendo a mulher de sucesso que ela é. Então eu espero que você tenha curtido Miss Americana, que você assista os outros documentários também que estão na Netflix, por curiosidade. Os links vão estar todos aqui na descrição dos nossos vídeos. Me conta o que você achou, se você é fã da Taylor Swift, porque eu que não sou fã, eu chorei que nem bebê com essa menina, gente. Que história bonitinha que ela contou ali pra gente. Conta aí que eu quero saber o que você achou da Taylor Swift, de Miss Americana. E se você não é fã, eu quero saber o que você achou também, porque é sempre bom a gente saber os dois lados de visões de mundo que a gente tem sobre todo o conteúdo. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Botei aqui um brilho em nome de Taylor Swift, mesmo com esse cabelo molhado, fazendo assim e me incomodando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Beijo e até a próxima. Tchau!